Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Bom, duas coisas. Primeiro, ele fala nós que ensinamos, então ele está dizendo que uma das funções... Se Tiago fala nós que ensinamos, então uma das funções de Tiago, além de ser o pastor da igreja de Jerusalém, ele era um mestre, o mestre da palavra de Deus. Qual é a função do mestre mesmo? Ensinar a palavra. Mas ao mesmo tempo, Tiago está dizendo aqui ele está mostrando como é que eu posso dizer? Oi? Ele está mostrando o seguinte: é claro que todo mundo tem que ter um zelo com qualquer dom que Deus dá, né? Mas olha o que ele fala aqui. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Quem vai ser julgado com mais rigor do que os outros? Os que ensinam a palavra de Deus. E por quê? Oi, Ricardo Moreno. Por que um mestre recebe mais rigor do que os outros? Está dando caminho para a galera. Isso, mais ou menos isso. Ele falou na linguagem atualizada e coisa, porque está dando caminho para a galera, né, na linguagem isaquiana. Mas é mais ou menos isso que o Mateus falou. O mestre é aquele que ensina algo, e dependendo do que você ensinar, né, você pode entrar naquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, que na igreja de Tiatira está escrito que Jezabel levava alguns para o mau caminho. Davi, Deus te abençoe, Davi. Levava alguns para o mau caminho. Então a gente pode levar alguém para o mau caminho de acordo com algo que a gente ensina, né, gente? De acordo com algo que a gente ensina, não é somente de acordo com algo que a gente fala, porque, gente, algo que tem assim a roupagem de um ensino parece que tem um peso maior, né? Aquela coisa assim, ó, se você juntar esse versículo com esse, multiplicar por esse e tirar a raiz quadrada daquele versículo, você vai ver que aqui, com isso aí, gente, já acharam cada coisa absurda na Bíblia, sei lá, tem até uma Bíblia comentada muito famosa, em que tem uma Bíblia comentada muito famosa, mas que os que, inclusive ela foi lançada, depois ela foi recolhida, depois foi lançada novamente por outra editora. E isso por quê? Tirando fora o fato de que quem comentou essa Bíblia, ela dizendo euzinha, tirando fora o fato de que o comentador da Bíblia, uma época, foi acusado de pedofilia, tinha os ensinamentos dele que deu origem a muita coisa assim que parece ensinamento profundo e que acabaram gerando umas heresias. Ele fala da altura de Deus, que Deus tem mais ou menos 1,86 m de altura. Não, coisas desse tipo. Já é quase o tamanho de Deus. Agora por que fala essas coisas? Fala porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, então Deus não passa de 1,90 m, 1,80 m e pouco. Isso aí é silogismo, gente. Isso aí é você tirar conclusões em cima de uma afirmação da Bíblia. Silogismo? É silogismo. O perigo do silogismo é assim, ó. Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, então Stevie Wonder é Deus, né? Isso aí é um silogismo bobo. Entenderam? É do tamanho do pastor Elcio. Deus deve ser do tamanho do pastor Elcio, né? Aí baixinho. Aí, gente, vocês entendem? E quantas pessoas... Eu já ouvi gente ensinando coisas desse tipo também em livros, né? De que Adão voava.
Adão voava, respirava debaixo d'água. Ia ser legal, o anjo ficar com Né? De que Adão respirava debaixo d'água e coisas desse tipo. Tá, aí gente, aí tá bom, quando não passa de umas curiosidades bobinhas, tudo bem. Mas aí quando passa para o campo assim o homem é a imagem e semelhança de Deus, então o homem é capaz de coisas que ele nem imagina. Quando ele somos deuses, né? Quando ele não consegue parar para estudar, na verdade, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Será que ser imagem e semelhança de Deus quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos a altura de Deus? Muito bom, quem falou? Foi a moça que lê a Bíblia. Será que ser imagem e semelhança diz respeito a ter a mesma altura? Será que ser imagem e semelhança de Deus diz respeito ao que? A gente ser capaz de fazer as mesmas coisas que Deus fazia? Então, tudo parte de um entendimento errado dessa expressão, imagem e semelhança. Do mesmo jeito, esse negócio de Adão voar, respirar debaixo d'água, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. Bom, para ele ter domínio sobre as aves, ele tem que voar. Para ele ter domínio sobre os peixes, ele tem que ser igual ao Aquaman, né? Respirar debaixo d'água e coisas desse tipo. Então, aí é conclusão minha, né? Eu dizer que para eu dominar as aves dos céus eu tenho que voar, e é conclusão minha, não é o que a Bíblia está dizendo. Entenderam, gente? Então, mas vocês sabem que é disso que as pessoas gostam? Participar de um seminário que fala essas coisas, né, gente? Que explana essas coisas aí. Aí quando você apresenta, por exemplo, eu sei que na Bíblia tem verdades profundas que você precisa parar, estudar, analisar melhor. Quando eu falo de estudar e analisar melhor, eu não estou dizendo que você precisa pôr a Bíblia de cabeça para baixo, olhar ela meio de lado, assim, que você vai enxergar um negócio. Não, gente, é você entender o significado das palavras. Entenderam? A coisa mais simples. A Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Aí, danou-se, eu não sei falar hebraico, grego e aramaico, mal eu sei falar português, tem uns negócios português que eu não sei, tudo eu falo assim, o que é isso mesmo, né? Eu não sei falar nem português, mas hoje em dia a coisa está fácil. Hoje em dia você abre seu celular para ler a Bíblia, clica em cima da palavra, aí já vai aparecer como é que se escreve ela em hebraico e o que significa aquela palavra no original. E para que serve isso? Para você entender o que o autor estava querendo dizer quando escreveu aquilo. Pronto, isso aí já ajuda tanto. Já ajuda tanto, aí você vai entender o que é dominar, o que é ser imagem e semelhança, né? Imagem e semelhança de Deus, tudo isso. Aí, à medida que você faz isso, você vai ver primeiro que certas coisas mais simples são as coisas mais verdadeiras, né, gente? E não um monte de invenção. Eu lembro que uma coisa que já se falou em muito seminário era que antes de criar Eva, Adão era homem e mulher ao mesmo tempo. Hermafrodita. Era tipo hermafrodita. Ele era homem e mulher, e que inclusive Deus é homem e mulher. Por que a mulher foi criada então, se ele já era homem e mulher? Então, ele era homem e mulher, e que o lado feminino do homem ficava assim meio do lado, e que Deus tirou aquele lado feminino assim dele. E por quê? Porque Deus também é masculino e feminino, né? Aí Deus pega e fala, vamos fazer a imagem e semelhança, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e fez o homem e mulher. Aí, interessante. Aí isso dá margem para um monte de coisa, né, gente? Já entenderam que isso dá margem para um monte de coisa? Então, e isso é bem mais atrativo aos olhos das pessoas
do que uma coisa simples, do que uma leitura simples da palavra de Deus. Simples que eu falo não é simplista, uma leitura simples. Qual que é a diferença de Simples e simplista. Simplista é aquele negócio assim que você lê superficialmente, entendeu? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso quer dizer? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, não, isso aí é uma leitura muito simplista, tipo superficial? superficial. Agora, uma leitura simples não te isenta de fazer assim. Até isso, o que quer dizer o Senhor? O Senhor, para um judeu, para um hebreu, tinha um significado muito mais profundo do que tem para mim. O Senhor, para mim, o Senhor pode ser o Senhor João, o Senhor não sei o quê, o seu Antônio. Mas para ele, Senhor era outra coisa. Meu pastor, qual era o trabalho de um pastor? E nada me faltará, nada o que me faltará? Em que sentido esse nada me faltará? Quer dizer que Deus é o gênio da lâmpada? Se eu desejar o camaro amarelo, ele vai me dar também? E coisas desse tipo. Então, eu vou analisar nesse sentido. Então, a leitura é simples, mas não é simplista. Entenderam? Simples, mas não é simplista. Aí, o maior exemplo de mestre que a gente tem na Bíblia, quem mesmo? O Jesus. A gente vê que Jesus foi o maior exemplo de mestre, né? E como que ele ensinava? Gente, Jesus podia falar cada curiosidade. Não podia? Sim. Um sermão da montanha, ou um sermão profético. Gente do céu, no sermão profético, Jesus podia falar cada curiosidade, cada coisa. Nos ensinamentos de Jesus, ele podia falar do sexo dos anjos, gente. Como que foi o nome dos anjos? Ele podia falar cada coisa, mas não. Aí você vai para o Sermão da Montanha, olha Jesus falando de relacionamento, falando de caráter, falando de santidade, né? No Sermão da Montanha. E no sermão profético. Gente, Jesus não faz nem igual uns livros e canais do YouTube e outras coisas que tem hoje em dia, que é super, super, super interessante, né? Associa isso com aquilo outro, né? E fica mal interessante, mas depois o tempo passa, aquilo não era, né? Eu já falei para vocês que me perguntaram. Eu me lembro quando teve o atentado das Torres Gêmeas, aí me mostraram Daniel 8, do bode que vinha voando e atacava, né, o outro lá. Meu primo fala disso. Aí o carneiro lá com os 2 chifres, aí quebrava os 2 chifres do carneiro. Será que não era esse comprimento? O bode que vinha voando, quebrava os 2 chifres. O bode não era o Bin Laden? Sério? Os 2 chifres não eram as Torres Gêmeas? Aí, gente, vocês percebem que Jesus no sermão profético falou umas coisas tão gerais assim. Haverá guerras, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, né? E etc, etc. Ele fala coisas tão gerais assim que parece que toda época é fim do mundo. Mas ele deixou claro, é o princípio das dores, quando essas coisas começar a acontecer muito. Ele não dá nenhum sinalzinho específico do tipo assim, ó, quando aparecer um sinal no céu, assim, tipo um redemoinho. 3 bombas no ano. 3 bombas no ano. Quando apareceu o coronavírus, quando aparecer isso aqui. Ele não dá sinal nenhum desse tipo, ele fala de coisas tão gerais e só fala quando começar a acontecer mais, aí o fim está próximo. Brown de Souza. O Brown eu acho que é o Charles. Mateus Henrique. Aí, gente, ele não fala sobre essas coisas. Ele não fala sobre isso. Então, Jesus é o exemplo de mestre assim. Quer dizer o quê? Que ele está falando coisas rasas? Ele falou coisas rasas no sermão profético? Não, ele falou coisas profundas. Ele só não falou curiosidades, ele só não falou
Ele só não falou assim coisinhas do tipo assim que iria fazer a gente ficar vendo sinais onde não tem sinais. Quando vocês virem três estrelas brilhando maior no céu, aí vai ser. Aí, Eita, cadê outra? Aí já ia encontrar um monte de estrela. Pô, foi bem assim. É besta. O alinhamento dos planetas. E olha que tentam encontrar isso nas palavras de Jesus, né, gente? Tentam encontrar essas coisas nas palavras de Jesus. Mas não adianta isso. Ele está falando coisas profundas, a profundidade que ele quer. Qual a profundidade que ele quer? Qual a profundidade? Ele quer mostrar para a gente, ó, essas coisas que sempre existiram, guerras, rumores de guerra, falsos cristos, falsos profetas, sinais no céu, na lua e nas estrelas, perseguição contra os santos, sempre existiram, sempre. Lá na época dele, a igreja começou com perseguição. Ele só está dizendo, quando começar a acontecer mais, daquela forma insuportável, terremoto demais, guerra demais, fome demais, doenças demais, né? Perseguições demais, assim, quando isso começar a acontecer numa escala muito grande. E aí tem tanta profundidade, gente, que só hoje em dia a gente sabe que está tendo uma escala grande. O que eu estou querendo dizer? Gente, quem é que ia saber se estava tendo muito terremoto no mundo há 18 séculos atrás? Quantos sismógrafos tinha no mundo? Sismógrafos, que medem os terremotos. Sabia nem das placas tectônicas. As placas tectônicas, né? Não, antigamente, dizer assim, hoje em dia tem muito mais terremoto do que há 18 séculos atrás. Não sei quem é que media antes, qual era o sismógrafo que tinha. A gente sabe de um ou outro terremoto, por quê? Porque foram terremotos que foram registrados na história e foram terremotos, né? Aqueles sarado mesmo, que destruíram cidades inteiras. Aí quer dizer o quê? Que em outros lugares não teve? Não teve, mas a gente não sabe, né? Fora a comunicação também, né? A comunicação, acho que tinha estatísticas de coisas, de morte por epidemias, por essas coisas todas. Hoje em dia tem mais ou menos. Gente, a gente não sabe nem quantas pessoas morreram com corona hoje em dia. Misericórdia. Porque entra a política no meio, você sabe que a gente morreu, mas não morreu. Mataram meu parente de corona, mas ele não morreu de corona. Aí você fala, foi mais ou menos um tanto assim. Mas hoje em dia, você sabe quantos terremotos teve, né? Você vai pesquisar, você sabe quantos terremotos teve no ano passado, quantas guerras teve no ano passado, né? As pragas que tiveram, aí sim, de certas décadas para cá, eu diria até de alguns séculos para cá e dá. Mas antes não. Então, parece, aí sim, olha a profundidade. Aí sim, parece que Jesus estava prevendo um tempo em que daria para ver que iria acontecer mais. Eita. Porque antes... Eu tô com medo. Porque antes não dava nem para ver se estava acontecendo mais, gente. Gente, a verdade é que quando a notícia chegava, por exemplo, quando a notícia chegava de certas pragas que estavam acontecendo numa região, você sabe que às vezes a praga já tinha acabado? Às vezes a praga já tinha acabado. Porque a velocidade das notícias era muito reduzida, muito baixa, muito pequena. Então, vocês entendem? Eu creio que é uma alusão a isso. Ó, quando, vedes essas coisas, ó, isso aí é as dores de parto. Então agora dá para medir as dores de parto. Então a gente está vendo muito. A gente está vendo muita coisa acontecer. Só esse ano, gente. Esse ano está sendo um ano maravilhoso. Esse ano está sendo o ano dos memes. Gente está postando, e eu que falei de 2019, aninho difícil, me perdoa, meu Deus. Né? Desculpa aí, Jesus, eu falar de 2019, não sei o quê. Vou ler a minha boca para falar de 2021. Não vamos falar nem de 2020. Ufa,
Acabou 2020, meu Deus do céu. Senhor, tem misericórdia. Pior não fica, né, Senhor? Pior não fica, como diz o Tiririca. Esse ano foi bom. Gente, esse ano aí tá o negócio, né? Tá um atrás da outra. Eu não vou dizer que está acontecendo coisas que nunca aconteceram, como eu disse, pandemia, tá? Já aconteceram outras. Mas só que a gente está presenciando e vendo o grau delas, que tá assustador o negócio, né? Aí esses dias vira essa explosão no Líbano. Nossa. Aquilo é coisa de filme, gente. O negócio lá primeiro, bum, explode. Depois quando você pensa que o pior já aconteceu, que explodiu, aí de repente vai uma bolha assim, aí sopra um vento assim que sai derrubando tudo em volta. Você viu que hoje caiu um avião também, né? Partiu no meio. Foi pousar na Índia. Jesus de Nazaré. Partiu no meio no povo. Vamos, gente. Gente, o bicho tá pegando. A bruxa tá só. Tá pegando fogo no parquinho, não tá? Pegando fogo no parquinho. Então, Jesus poderia muito bem ter falado o quê? No meu ver. No dia que uma bomba explodir lá no Líbano, fala tanto do Líbano na Bíblia, não fala? Fala até dos cedros do Líbano, aquela coisa toda. Eis que quando explodir a bomba no Líbano, eu estarei às portas. Se tivesse essas coisas, esses detalhes, teria até pessoas tentando reproduzir, né? Tipo, teria. Vou explodir aqui, galera. Porque agora, sim, teria. Eu sempre falo assim, gente, não adianta procurar o Bin Laden na Bíblia. Não fala do Bin Laden. Não fala do Hitler. Exatamente, não fala do Hitler. Eu tenho um livro evangélico, já antigo, um autor muito conhecido, que ele tenta achar assim uma previsão da Segunda Guerra Mundial. Aqui está falando da Segunda Guerra Mundial. Não está falando da Segunda Guerra Mundial. Está falando de guerra e de rumores de guerra. Essa coisa dos mestres da palavra de Deus, achar que mestre é o que é obrigado a ficar achando umas novidadezinhas que não está lá. Entenderam? A Bíblia é cheia de coisas interessantes, cheia de coisas profundas. Mas coisa profunda não quer dizer coisas que vai levar as pessoas a tirar conclusões erradas. Quanto tempo não se ensinou, gente, que a marca de Caim, por exemplo, era ele ter ficado negro. Entenderam? O que vocês acham que isso trouxe? Racismo. Entenderam? Que a marca de Caim é que Deus fez ele ficar negro. Então, negro. Entendeu, Isaac? Ô pai. Oi. Eu não sei se tem a ver, mas há um tempo atrás a gente estava... Entendeu, Charlie? Tu também é negão, cara. Oi. A gente estava estudando sobre a igreja católica e eles viam as pessoas negras como pessoas sem alma. Isso parte desse princípio? Sim. Isso veio depois também... por causa da maldição de Noé, né? Que falam que Noé amaldiçoou cão. E isso uma época aí, um deputado muito famoso. Tem um quadro, não tem? Oi? Tem um quadro sobre... Eu acho que tem. Que falam que Noé amaldiçoou cão, e se você perceber, Noé não amaldiçoou cão. Amaldiçoou Canaã, que era o filho de cão. Porque cão desonrou Noé, e ele estava falando, assim como ele me desonrou, vai ter um filho que vai desonrá-lo. E a maldição foi sobre Canaã, e a maldição pegou. Quem era o povo que estava habitando a terra de Canaã quando Josué e o povo de Israel entrou lá? Era Canaã. Por que será que era o nome Canaã? Eram os filhos de Canaã. E eles foram exterminados, não existe mais, né? E de fato, o nome cão quer dizer pele escura, pele tigreira, né? Então não existe povo amaldiçoado, etnia amaldiçoada no mundo. Estados Unidos principalmente teve a famosa Ku Klux Klan, KKK, né?
eles chegavam a se reunir nas igrejas. Era um grupo racista que perseguiu, matou muitos negros, né? E achavam que estavam baseados na Bíblia. É mole? E não se escandalizem, viu, gente? Não se escandalizem, mas teve heróis da fé modernos que provavelmente estiveram envolvidos com a Ku Klux Klan. Porque heróis da fé não quer dizer que eles eram santos, não, tá, gente? Eram homens que tinham muita fé, mas não quer dizer que eles não tinham erros também, né? Charles Parham, que foi o pai na fé de William Seymour, que foi o líder da igreja da Rua Azusa, de onde saiu o famoso avivamento da Rua Azusa, em 1906, através de onde saiu as igrejas pentecostais, né? Charles Parham, falava-se muito do envolvimento dele com a Ku Klux Klan. E se dizia um movimento cristão, mas um movimento racista. E isso perdurou por tanto tempo. O Philip Yancey, ele fala que se lembra quando o Tom Tenen entrou na igreja dele, ele é negro, né, um escritor, hoje é escritor. Quando o Tom Tenen entrou na igreja dele, a igreja dele era segregária mesmo. Quando entrava um negro lá, os diáconos colocavam um bilhete assim para a pessoa: por favor, queriam que você se retirasse, né? E se a pessoa persistisse, né, era igual se tivesse um endemoniado, era jogado para fora. E mal sabiam eles que aquele homem ia se tornar um escritor cristão famoso, como quem estava ali também, que presenciou aquilo, Philip Yancey, se tornou um dos escritores cristãos mais lidos no mundo, né? Ainda hoje tem umas sombrinhas assim dessa divisão lá nos Estados Unidos, igreja de brancos e igreja de negros, né? Quem assistiu aquela série lá, Greenleaf, mano, quantos brancos tem ali? Você assiste a série toda e fica assim, um branco. Opa, não é branco não. Não é. Esse é mais clarinho, aí olha pro cabelo. Não é branco não. Não Né? é. Porque lá é cheio de igreja assim que só tem negro e outra que só tem branco. Aí isso surgiu o quê? Alguém ensinou, gente. Alguém ensinou que tem um povo que recebeu uma marca de maldição na sua vida, desde Noé para cá. E que pena, claro que não existe povo nenhum maldito na terra, ninguém. Tanto é que você pega a história bíblica e você vai encontrar gente de todas as etnias envolvidas na história da salvação, por exemplo. Para começa um Moisés. Onde Moisés nasceu? Ele era judeu, mas ele nasceu no Egito, que fica na África. Então, ao mesmo tempo que ele era um judeu, ele era um africano. E mais, o povo judeu, gente, nunca foi gente branquinho, nunca foi, tá? Judeu é assim, da cor do Caio, mais ou menos assim, né? Aquele Jesus lá com aqueles cabelinhos estilo, né? Os olhinhos verdes. Não, tira o cavalo da chuva, não existe. A probabilidade de Jesus ter sido daquele jeito é quase zero. Tá, gente? Que o povo branco daquele jeito, com os olhinhos azul e não sei o que. Muito difícil. Então, não existe isso. Mas essas coisas tudo surgiram como? Surgiram de ensinamento errado. O que Tiago está falando aqui? É disso, gente. Você ensinar uma coisa e baseado naquele teu ensino, você colocar a gente no rumo errado. Né? Ensinar a inferioridade da mulher, que, né? Tem igreja assim que nos seus bastidores, nas suas conversas particulares, ensina, mulher tem que tomar cuidado. Porque mulher, então aí, Deus tem misericórdia, mas mulher é um bicho terrível. Você tem que tomar cuidado com mulher, é um dos instrumentos que Satanás mais usa. Aí pega o texto de Eclesiastes, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, é a mulher. Um pouquinho de raiva, né? Assim. Eles lá do solteiro,
Oi? Aquele lá Das primícias. dos solteiros. Qual? Todo pastor lá que fala que é solteiro, quem casa sem rendeu a carne. É isso, das primícias. Ele faz um chamado das primícias, para a pessoa nunca casar na vida, né? E coisa assim. Aí, misoginia, né? Aquela coisa toda. Xenofobia. Pai, o que é misoginia? Misoginia é uma lombriga que às vezes a pessoa tem quando come muito doce. É o ato de urinar. É o ato de urinar. É isso, de menosprezar, de ódio à mulher, essas coisas todas, né? Aí, eu sou cheio de graça, gente, desculpa. Aí, entenderam? Né? Sou Ave Maria, mas sou cheio de graça. Entenderam? Tudo isso baseado em ensinamento errado. Hoje em dia, a coisa está indo além. Né? Indo além como? Está saindo até... Hoje em dia eu falo que a coisa está pior, está saindo Bíblia para vamos dizer, para acolher certas práticas, certas coisas assim, que hoje em dia está muito comum nos nossos dias. Né? Hoje em dia está muito comum. Aí, como a Bíblia condena, aí tem que sair uma outra Bíblia para dizer uma tradução melhor. Tradução melhor. Ai, meu Pai do céu, que medo dessas traduções melhores, né? Outro dia me mandaram o sujeito lá pregando, uma pregação na linguagem de hoje. Às vezes você está com a vida amarrada, tudo dando errado, tudo indo, né, por água abaixo, você está todo... Aí falou uma palavra assim que parece confundido, né? Aí Deus vai ajudar você. Aí colocaram pregação na linguagem de hoje. Aí, nossa, marque um amigo que está assim. Colocou, marque um amigo que está assim. Eu não duvido estar tendo pregação desse tipo também, né? Todo mordido, é isso mesmo. É isso aí, obrigado, Gisele. Às vezes você está todo problemático, doente, com a vida amarrada, tá todo mordido aí, ó. Então, exato, Deus aí pôs as mãos. Gente, sangue de Jesus tem poder. Eu tenho medo disso pelo seguinte, ó, um mestre, escuta, um mestre, ele tem uma capacidade assim dada por Deus, ele lê a Bíblia, ele consegue ver com clareza as coisas assim, isso é algo maravilhoso. Mas tem outra coisa também, essa é para acabar mesmo, essa aqui é para a gente terminar e dormir, assim, tomar um copinho d'água e dormir. Ó, um mestre também, gente, ele tem que ser também alguém cheio de misericórdia e amor, a ponto de ele saber, às vezes uma coisa está bem clara na cabeça dele, mas ele tem que saber como ele vai passar, para não ser mal entendido. Entendeu? Sim. Ele tem tempo para explicar direitinho uma coisa, deixar bem claro. Não tem, então não fale nada. Porque tem coisa que exige tempo. É a famosa pergunta. Aí, pastor, beber é pecado? Você tem uns 40 minutos para mim? Não, mas responde aí. Não vou responder nada. O próprio Jesus, quando perguntavam as coisas para ele, ele abaixava e ia escrever no chão. Assim. Sabe por quê? Porque tem coisa que exige uma certa explicação, não é só sim ou não. Não é verdade? Eu tenho que explicar o que eu vou responder. Porque senão, vai virar as costas ali, eu vou dar veneno para os outros beber, para os outros... Para! Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que os outros entendem. Depende, você é um mestre? Faça o possível para que as pessoas compreendam melhor. O mestre não é alguém que fica feliz dos outros sair assim falando, nossa, esse é inteligente, eu nem entendi nada que ele falou. Ele é aquele que sai feliz dos outros dizerem como Deus usou ele, eu compreendi algo que para mim era tão complicado. Amém? Bora agradecer a Deus, gente? Falta 20 minutos.
Também estava com saudade, gente, eu também. Pai amado, muito obrigado a Deus Santo, obrigado por esses momentos. Eu te peço a Deus